Graças e paz, amados de Deus, quero compartilhar uma palavra com os irmãos, na qual nós vamos estar tratando aí, falando de um assunto muito delicado. O texto está em Salmo 139, versículo 16, a parte A do versículo, que diz o seguinte: o rei Davi declara o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Temos aqui a palavra do rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, declarando que os olhos de Deus já estavam postos sobre sua vida, ainda a substância informe. Obviamente, muitas pessoas falam em relação a um bebê, a um feto. Muitos dizem que no momento da gestação ali, algumas semanas, um mês, 2 meses, ali não teria vida. Pois é, irmãos, esse final de semana, todos vocês estão sabendo, aconteceu um fato, uma tragédia, né? Nesse final de semana, uma criança, uma menina, né, 10 anos hoje, eu gravo esse vídeo, hoje dia 17 de agosto. Nós ficamos sabendo hoje, né, estou vendo assim, alguns comentários, alguns noticiários, eu fui procurar saber a notícia. Uma menina de 10 anos, irmãos, lá no estado do Espírito Santo, ela estava grávida do próprio tio que abusava dela desde os 6 anos de idade. Eu não vou usar aqui algumas palavras, porque o YouTube ele pode até derrubar o vídeo, ele pode punir, né, o nosso canal por conta de falarmos algumas determinadas palavras, mas você já sabe mais ou menos o que a gente está falando. Então, veja bem, essa criança, irmãos, dos 6 aos 10 anos, sendo abusada pelo seu próprio tio, de tal maneira que ela chega a engravidar com 10 anos. E o que ocorre? O Ministério Público entra na justiça pedindo que esta criança realize um aborto e retire, né? Vou evitar falar essa palavra, realize a interrupção dessa gravidez e retire essa criança. E a matéria que eu li, a reportagem que eu vi, não falou nada qual foi a postura da família, só diz que o Ministério Público entrou na justiça pedindo direito para que essa criança pudesse não conceber este bebê, porque de fato ela não tem condições, né, físicas, emocionais, psicológicas, uma criança, 10 anos. E qual é a nossa posição, irmãos, como evangélicos, como crentes? Nós preservamos a vida. Nós somos contra a interrupção de uma gravidez. Amém? Somos contra totalmente, mesmo em caso de abuso, mesmo em caso de violência, de estupro. Mesmo nesses casos. Nós entendemos que nós não temos o direito de eliminar a vida de um inocente. A Bíblia é clara: os teus olhos me viram a substância uniforme. Deus contempla. No momento da concepção, Deus já está contemplando aquela vida. Ok? E, de fato, o MP, o Ministério Público, entrou na Justiça e essa criança passou por esse procedimento cirúrgico, no qual ela teve que expelir o feto. 6 meses. O feto. O violentador, graças a Deus, foi preso, né? Outras fontes dizem que ele está foragido, né? As informações chegam tanto quanto desencontradas. Eu li duas fontes, um diz que está foragido, outro diz que ele foi preso, mas enfim. O que nós entendemos, irmãos? Ainda que essa menina não tenha condições psicológicas, físicas ou financeiras para poder ser mãe e cuidar, ela não tem maturidade para isso, tem a formação. Nós entendemos que outra pessoa poderia cuidar desse bebê e não eliminar a vida desta criança. A maioria de nós evangélicos, nós pastores, entendemos que uma interrupção de uma gravidez só pode ocorrer no seguinte caso. Veja bem, uma mulher, ela vai ter um bebê e tem uma complicação no momento do parto. E o médico vai até o marido e pergunta: olha, um dos dois somente vai sobreviver.
Então, normalmente se dá prioridade à mãe, ok? Não tem como ambos viverem complicações do parto. Aí, infelizmente, né? Infelizmente, aí, obviamente, a gente dá prioridade à mãe. Só nesse caso. Em caso de violência, nós rejeitamos. Estava vendo um vídeo agora há pouco e uma pessoa que estava falando no vídeo viu um caso nos Estados Unidos de uma jovem que havia sido adotada por uma família, e quando ela chegou no ensino médio, ela sabia que era adotada, né, que seus pais adotivos criavam ela entendia isso de boa. E quando ela chega no ensino médio, ela começa a participar daqueles movimentos feministas, esquerdistas, dizendo que era a favor do aborto, meu corpo, minhas regras, essas coisas. E os pais dela, adotivos, chegaram até ela e disseram para ela: minha filha, não faça isso. Por que eu não posso fazer isso? Além de você ser adotada, a gente precisa contar uma coisa para você. Você é adotada, somos seus pais adotivos, mas você foi fruto de um estupro. E nós amamos você. Sua mãe não quis ficar com você por conta disso. Pelo menos a mãe dela, biológica, não a eliminou, né? Então, queridos, nós possamos refletir sobre isso. Estão falando muitas coisas, usando esse caso como bandeira ideológica, ok? Mas e nós, como cristãos? Quem tem a culpa? Essa menina, essa criança não tem culpa de nada. A família parece que está ausente, não se sabe se foi ela que procurou, a família que procurou o Ministério Público para conseguir na justiça esse direito de eliminar, de fazer essa interrupção desta criança. Mas o que fica é uma reflexão, irmãos. Tivemos 2 mortes aqui. 2 mortes. A morte de um inocente, um bebê de 6 meses. E tivemos a morte da pureza de uma criança que dos 6 aos 10 anos foi abusada, violar a sua infância. E isso é muito duro, isso é muito forte. E vivemos num país onde não existe prisão perpétua para crimes desse tipo, crimes hediondos. E vivemos, infelizmente, num país onde a mídia, onde grupos ideológicos progressistas estão promovendo e tentando passar a ideia para nós, pais de família, conservadores, cristãos, de que ser um abusador, não posso usar outra palavra, senão o YouTube pode até mesmo derrubar o vídeo, ser um abusador de criança, isso não seria crime. Estão tentando passar a ideia de que isso é uma doença, a pessoa tem que se tratar, ela não deveria ser presa. Então, muito cuidado. Um tio, a maioria desses casos, quase 100% desses casos de abuso acontece com pessoas próximas da família, um padrasto, um tio, um primo, até mesmo um pai biológico. Então, fique atento com seus filhos, amém? Porque Satanás aqui trabalhou forte, trazendo a morte de 2 inocentes, a morte de um feto e a morte da pureza de uma criança. Deus abençoe.